É curiosa a forma como as pessoas recebem as informações passadas pelas religiões. De certo modo, é meio acrítica. Quer dizer, grande parte das vezes toma-se como verdade o que de longe não faz o menor sentido. Aqui eu nem quero lembrar dos aspectos que podem ser classificados como alegóricos, apesar de já terem por muito tempo sido interpretados como literais, como é o caso dos animais falantes ou das pessoas com poder sobre os fenômenos climáticos. Aqui quero me apegar a uma reflexão um pouco mais aprofundada, que é sobre a questão do mal. No pensamento religioso em geral, como se explica o mal? Claro que nas diversas religiões diferentes, essa pergunta recebe respostas variadas, mas de uma forma geral, no Ocidente, há uma certa tendência a que a maioria das pessoas, mesmo aquelas não adeptas de uma religião monoteísta, acabem por adotar uma visão de mundo como tendo sido criado por um ente superior. Esse ser seria onipotente, onisciente, onipresente, bom e perfeito. Grande parte das vezes, admite-se mesmo que tudo o que acontece é da sua vontade. Nada acontece sem que esse ser permita. A conclusão óbvia que se deve tirar daí é que se existisse um ser assim, ele próprio teria criado o mal. Isso muitas vezes é admitido sem maiores embargos, mas é um contrassenso. Ou ele é todo bondade e perfeição, ou ele criou o mal. As duas coisas juntas não dá. Para admitir sua existência, não há caminho além de considerá-lo sádico, ou seja, um ser cruel que se regozija com o sofrimento. Quando Deus criou o demônio, ainda que como um anjo bom, ele já sabia que esse anjo se rebelaria. Ele é onisciente, o que implica que sabe sobre o futuro, sabe sobre o que veio antes, sobre o que é e sobre o que será. Quando criou Lúcifer, já sabia que estava criando o gênio do mal. E ele podia, porque tudo pode, criá-lo bom, ou então não tê-lo criado, mas quis criar o mal. Pois bem, se por esse ser ou seres, os demônios, Deus introduziu o mal no mundo, o que se tem é que tudo de ruim que existe foi trazido através deles. Se por outro lado pensamos que nem tudo de ruim no mundo tem a ver com o demônio, então já podemos concluir que o próprio mundo em si é imperfeito, que a criação não é perfeita. Não está muito claro se os demônios podem interferir no mundo diretamente ou se limitam a influenciar a mente humana. Também não está claro se todo pensamento ruim é de sua responsabilidade ou se nós sozinhos já podemos ter pensamentos negativos. Se nem tudo de ruim depender dos demônios, então tanto o mundo quanto nós mesmos já somos imperfeitos, ou seja, nem precisava da figura do demônio. Então, por exemplo, quando alguém pega uma pneumonia, o que aconteceu? A responsabilidade vem da ação do demônio, da imperfeição do mundo ou do comportamento das pessoas? Acho que todos tendem a pensar que o mal está tanto no homem, quanto no mundo, quanto no demônio, podendo às vezes ocorrer interações. No fim, Deus teria criado tudo com potencial de corrupção: o homem, o mundo e os anjos. E ele sabia desde o início que tudo estaria corrompido no desenrolar da história. Outro elemento importante é a possibilidade de Deus intervir no mundo para sanar algum mal. Uma das principais motivações para que as pessoas se tornem ou se mantenham religiosas é a busca da solução de algum problema. Muitos líderes prometem: pare de sofrer, seja feliz, alcance uma graça. Os milagres costumam ser a eliminação de um mal. De certa forma, isso já seria meio uma chantagem. Deus cria o mal no mundo para que nós, em sofrimento, o busquemos, querendo alívio. Além disso, se observarmos, essa intervenção divina é bem limitada. As pessoas agradecem a Deus pela cura de um câncer, sem se perguntar por que mesmo Deus permite que haja câncer no mundo. Hitchens se pergunta: por que curar o cego e não eliminar a cegueira do mundo? Muitas vezes se vêem pessoas agradecendo a ação de Deus por não ter morrido em um desastre, sendo que outras pessoas morreram. Por exemplo, quando morrem 49 pessoas em um acidente de ônibus e uma sobrevive, essa diz: foi Deus quem me salvou. Quer dizer, e as outras pessoas? Deus não as amava tanto quanto aquela que sobreviveu? Elas mereciam menos? Elas eram pecadoras? E quanto a crianças que sofrem doenças, abusos, misérias, não são elas inocentes? Se Deus pode intervir na realidade para sanar o mal, por que as crianças não são protegidas? Quando chegamos a esse ponto, normalmente as pessoas religiosas dizem que temos que aceitar, porque nossa mente é muito limitada para entender os desígnios de Deus, e que no futuro tudo será revelado e tudo será entendido.
O que nós achamos é que essa história é contraditória e sem sentido demais para ser verdade. Se Deus existisse, não seria um Deus bondoso nem perfeito, uma vez que cria o mal e não intervém na maioria das vezes para saná-lo. Se ele é bondoso e não pode controlar o mal, então não é onipotente, deixando de ser perfeito da mesma forma. Achamos simplesmente que humanos criaram a ideia de Deus para explicar o mundo, mas a ideia não é capaz de se sustentar diante de uma análise lógica. Parece mais é que o mundo tem suas próprias regras, independentemente da vontade humana, ou de qualquer outro ser inteligente. O rio corre para o mar, a terra gira em torno do sol e de si mesma, fazendo com que haja dia e noite. No inverno faz frio, no verão faz calor, às vezes chove, às vezes desertos são formados, animais e plantas nascem, crescem, reproduzem, envelhecem, adoecem e morrem, acidentes acontecem, etc. Não há oração que impeça essas coisas de acontecerem. As coisas do mundo são como são, nem boas nem ruins. Nós é que valoramos de acordo com a sua utilidade para a nossa existência, com o nosso interesse. Bem e mal são criações nossas, são interpretações que damos aos fenômenos. Afinal, se as coisas de Deus são incompreensíveis para nós, como é que aqueles que dizem o que Deus é ou deixa de ser sabem dessas coisas? Como é que eu vou saber que essa suposta revelação que alguns dizem que recebem não são simplesmente alucinações, ilusões, equívocos ou mesmo mentiras inventadas para nos enganar? A ideia de Deus não faz sentido, e essa história de não poder compreender é só um recurso que os que acreditam usam para não ter que admitir isso.